Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Nora Esteves retorna ao Paracuru, cidade que dança, quase revendo os seus amados pôres de sol sobre as dunas e seus pás de der com o mar, numa cena sob a história da dança e seus deuses. Há bem pouco nas ruas, neste Paracuru, cidade que dança, seria possível relembrar com a Norinha, como Flávio Sampaio a chama nesta conversa e suas lembranças, relembrar com a Norinha o coreógrafo e diretor de teatro e companhias de dança Roland Petit, todo de branco, sapatos brancos, meias brancas, roupa inteiramente branca. Há bem pouco Paracuru estava em sua veste plena de luz, de claridade, quando pelas tantas dourou-se até avermelhar-se no horizonte plano, apenas interrompido pelas serras distantes da região de Itapipoca. Nesse momento vivemos as luzes da cidade, quando iniciamos mais um programa da Rádio Marazul de Paracuru, cidade que dança. Agora estamos ouvindo a sonoridade das noites de sábado e, enquanto escutamos este programa, estamos prontos para a paz, para a esperança que a dança nos traz, para amar a vida como se fôssemos o último dos românticos, no traçado da arte de Nora Esteves. Quando falamos em dança, falamos na emergência dos momentos de agora e ao mesmo tempo estamos num universo que imaginamos tenha início, do qual não sabemos se fim há ou até mesmo que início foi este, pois apenas temos certeza do brilho das galáxias. Será que os telescópios espaciais, os aceleradores de partículas até o limite do mínimo denominador comum, serão capazes de decifrar estas galáxias tão distantes que a vemos não como espaço, mas como tempo, nesta busca de conseguir enxergar o princípio dos tempos? Curioso mais ainda, conseguimos ver o passado como se fosse hoje. Até imaginamos encontrar o momento exato da imagem do Big Bang, acontecido há bilhões de anos passados em relação ao ponto do universo em que somos este ser humano. Nora Esteves, ouvimos no programa passado, é uma galáxia da dança brasileira. Integrou-se a se considerar grandes mestres da dança, grandes peças da dança no século XX e a grandes dançarinos e dançarinas como par no seu trabalho artístico, integrou-se a dança em sua plenitude na cultura ocidental. Trabalhou com os grandes mestres e coreógrafos da dança no século XX, como por exemplo William Dollar, importantíssimo na carreira dela porque lhe deu a primeira chance de executar primeiros papéis. Dollar foi o primeiro nome internacional que apostou em Nora, tendo inclusive na época enfrentado resistência por ela ser ainda muito jovem, ter apenas 17 anos. Isso ouvimos no programa passado. Pela oportunidade que Dollar lhe deu, foi nomeada a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O outro é o Roberto Joffrey, coreógrafo fundador do Joffrey Ballet de Nova York. Escolheu Nora para fazer parte do Ballet Moves, que faz parte do repertório do Joffrey Ballet. O outro é o Gerald Arpin,
Pino, coreógrafo fundador do Joffrey Ballet de Nova York. Jerome Robbins, ícone da dança americana, tem coreografias nas principais companhias de balé do mundo. Arthur Mitchell criou um pas de deux especialmente para Nora e José Moura, com música de Marlos Nobre. Embora seu contato tenha sido durante o período de apenas um ano, Mitchell foi muito importante em seu desenvolvimento. Hector Zaraspy, professor de Nora no Joffrey Ballet de Nova York, Zaraspy foi o responsável pelo convite para o Festival Internacional de Balé da cidade de Colônia, na Alemanha, e por suas apresentações com balé espetacular em Buenos Aires e em Nova York. George Skibini criou sua coreografia de Sherazade, especialmente para Nora, fato raro na carreira de qualquer grande bailarina. A permanência na França por 5 anos deu-se a partir deste convite de Skibini, sendo assim um nome preponderante em sua vida e em sua carreira. Nora trabalhou com Skibini em outra montagem, também sob a direção de Roberto Rossellini, com o Théâtre Populaire de Reims, sob o título La Dernière Romantique, tendo como partner Jacques Dombrowski. Oscar Reis. A coreografia que Nora interpretou durante mais tempo em sua carreira foi Cantabile, lindo pas de deux de Arraiz com música de Samuel Barber. A estreia brasileira de Cantabile foi em 1974, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Milko Sparenblek, o Mandarim Maravilhoso, com Roland Petit. O Roland assistiu a Sherazade no Teatro de Paris e então convidou Nora para ser bailarina étoile de sua companhia. Nora teve o privilégio de dançar com o próprio Roland a versão coreográfica dele para Coppelia, com o próprio Roland no papel de Dr. Coppelius e Nora como sua Nilda. Ricardo Nunes, cubano, conheceu Nora em Paris e convidou-a para participar da temporada do Teatro Massimo de Palermo, que ele dirigiu. Nunes criou para Nora o pas de deux per viola, com música de Bruno Maderna. Seu partner foi Amadeu Amódio, primeiro bailarino do Scala de Milão. Nora trabalhou com Ricardo Nunes em aulas por longos períodos em Paris. Outro foi Louis Falco, coreógrafo americano convidado pelo Ballet Théâtre Contemporain, montou Piaf com músicas do repertório da cantora, onde Nora teve especial destaque. Essa coreografia faz parte da turnê brasileira da companhia em 3 capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Ferenc Barbey. Nora teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com Ferenc no Teatro Massimo de Palermo, onde ele montou para Nora, entre outros balés, baquianas brasileiras. Desmond Doyle, mestre de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro de 1981 a 1986, com quem trabalhou durante esse período no Teatro Municipal. Raymond Franchetti, diretor do Teatro da Ópera de Paris, foi professor de Nora durante os 5 anos que passou na França. Lá frequentou a conhecida escola de Franchetti na Cité Verron. Mesmo quando ela estava ausente de Paris, sempre que as turnês o permitiam, voltava a Paris para ter aulas com ele. Yvonne Mayer, ex-primeira bailarina do balé do Marquês de Cuevas. Nora frequentou suas aulas no Estúdio Gobert, na Salle Pleyel. Eugênia Feodorova. Nora trabalhou com Dona Eugênia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A primeira vez que interpretou O Lago dos Cisnes em 4 atos foi na versão de Eugênia Feodorova, tendo com ela trabalhado esse balé exaustivamente. Tatiana Leskova foi sua primeira professora, responsável por sua formação técnica. Dalal Arcá estrelou as versões de Dalal para os clássicos O Quebra-Nozes, Dom Quixote, Floresta Amazônica e o solo Dengosa, que foi apresentado por Nora em Havana e Camagüey. Heron Nobre criou 2 coreografias especialmente para Nora apresentar-se no Festival de Dança de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Fábio de Mello trabalhou com Nora no Balé Contemporâneo do Rio de Janeiro, do qual era coreógrafo e diretor, e em outras ocasiões no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Regina Sauer criou para Nora o solo Estúdio número 10 e o pas de deux Yesterday. Dennis Gray, tragédia dançante no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Foram partners de Nora Esteves na dança brasileira Aldo Lotufo, Francisco Timbó, Marcelo Missalides, Paulo Ricardo e Paulo Rodrigues. E foram seus partners estrangeiros Alejandro Menendez, Alioscas Gorki, Amadeu Amódio, Andrew Levison, Círio Atanasoff, Denis Gânio, Egon Madsen, Fernando Burrones, Gustavo Molagioli, Itcho Lazaroff, Jacques Dombrovski, James Dibolt, Jean-Claude Ruiz, Jean-Marc Torres, Jean-Yves Lormeau, Júlio Boca, Lázaro Carrênio, Luigi Bonino, Luiz Fontes, Maximiliano Guerra, Richard Dragon e Roland Petit. Nora Esteves dançou vasto repertório, entre eles, com as coreografias de William Dollar, ela dançou Divertimento, Constância e Combate. Com coreografias de Arthur Mitchell, ela dançou Ritme Metron e Pas de Deux. Com coreografia de Gerald Arpino, Cello Concerto. Com a coreografia de David Dupré, Pas de Trois. Com a coreografia de Jerome Robbins, Movies. Com a coreografia de Ricardo Nunes, Per Viola. Coreografia de Louis Falco, Piaf. Septentrion e Proust, Les Intermittences du Cœur, coreografia de Ferenc Barbey. Ela dançou Sherazade. De Georges Esquibino, ela dançou O Pássaro de Fogo, Daphne Clare, Le Dernier Romantique. Com coreografia de Georges Balanchine, Quatro Temperamentos. Coreografia de Oscar Arraes. Ela dançou Romeu e Julieta e Cantabile. Com coreografia de Milko Sparenbeck, ela dançou O Mandarim Maravilhoso. De John Taras, The Sun pour Six, e de Georges Balanchine, Le Somnambule. A Nora Esteves dançou grandes clássicos, inclusive mais de uma vez em versões diferentes de vários coreógrafos. Ela dançou Les Sylphides, Copélia, Gisele, O Lago dos Cisnes, Dom Quixote, O Quebra-Nose, La Bayadère, Raimonda, A Bela Adormecida, Par de Deux, O Corsário e Paquita. Aqui, Paracuru, Cidade que Dança. Mais um programa com Flávio Sampaio e Nora Esteves. Mas foi uma coisa espetacular essa ida para Paris, porque realmente foi um encontro muito feliz meu com o Esquibini e me proporcionou chegar em Paris pelas mãos dele para fazer um papel principal numa companhia que estava se formando, todos os críticos presentes na estreia, enfim. Eu andava por Paris, eu tinha nessa época 27 anos. Eu andava por Paris e via os cartazes de Sherazade com a minha foto. Eu ficava totalmente, meu Jesus, não acredito que isso está acontecendo comigo. É que em Paris eles colocam outdoors enormes no metrô, né, anunciando os balés. Isso é uma prática comum lá da cidade. Enfim, foi uma coisa muito abençoada esse meu encontro com o Esquibini. E lá na França, você, além de dançar com o Esquibini, você participou de outras companhias, sempre como primeira bailarina ou como primeira figura. E você também trabalhou com um coreógrafo que faz parte da história da dança do mundo, que foi diretor do Ballet de Marseille durante muitos anos, que foi casado com a Zizi Jamé, que é como as pessoas conhecem por causa do cinema americano, e que se chama Roland Petit, que é o sonho de consumo de qualquer bailarino trabalhar com Roland Petit. E você foi a escolhida. Conta um pouquinho como é que foi a tua passagem pelo Ballet de Marseille. Então,
eu estava terminando o Sherazade em Paris. Nós, com o Sherazade, nós viajamos um ano inteiro, pela França inteira, pela Bélgica, pela Itália, e voltamos a Paris para fazer uma última temporada no Théâtre de Paris, de mais de um mês de Sherazade. E aí ia ter uma viagem ao Teherã, a Pérsia. Hoje se chama Irã, né? Na Pérsia hoje é o Irã. Pois é. Então, nesse meio tempo, eu fazia aulas diárias com o Raymond Franchetti, que tinha um estúdio na Place Blanche, em Paris, ao lado do Moulin Rouge, que era uma vitrine. Nessa época, o Franchetti era diretor do Ballet da Ópera de Paris. Então, esse estúdio dele, todas as grandes estrelas da ópera faziam aula às 11 horas da manhã lá, com ele. Mas quem passasse de companhia estrangeira, com bailarinos famosos, todos iam, estando em Paris, à aula do Franchetti. Jorge Dom, o pessoal do Bejar, todo mundo que passava em Paris ia para a aula do Franchetti. Ele era realmente um grande professor. E aí, um dia, eu vejo aquela figura de branco, todo de branco, já era um senhor, de malha branca, pullover branco, sapatilha branca, de luvas brancas. Era o Roland. Eu perguntei quem é essa pessoa. É o Roland Petit. Nessa época, ele tinha o Ballet de Marseille. E a Zizi Jomer também fazia aulas com o Franchetti, junto com o Roland, e os dois se vestiam da cabeça aos pés de branco. Ela já era uma senhora também. E aí um dia o Roland me perguntou: você não gostaria de ir dançar comigo em Marseille? Aí eu falei: claro que eu gostaria. Então você passa no teatro. Ele estava com a companhia, o Ballet de Marseille, em Paris. E eles estavam apresentando Copélia e Carmen. Eu nunca tinha visto a companhia, mas eu sabia muito bem quem era Roland Petit. Então fiquei maravilhada com aquele convite. Por isso eu me desliguei de Sherazade. Eu não fui ao Irã com eles. Eu fui para Marseille, porque o Roland me mandou passar no teatro, onde eles se apresentavam, que era o Teatro da Porte Saint-Martin. E eu fui, botei minha roupa, e ele falou assim: o que você vai dançar para mim? Eu falei: como assim? O que você vai me apresentar? Eu falei: não, nada. Eu não tenho nada preparado para apresentar. Não sei. Aí ele me pediu para fazer coisas, pedaços de balés dele. E no final ele falou assim: então vamos fazer fouetté. Eu falei: tá. Mandei lá os meus fouettés todos, os 32. E aí ele me falou: você está contratada. Porque estava saindo uma das estrelas da companhia dele, que era a cubana Loipa Araujo, que você deve ter ouvido falar. Que foi casada com um bailarino russo, um grande professor. O Assari Plisetsky, que era um grande professor russo. Sim. Então, a Loipa estava voltando para Cuba. E ela é que fazia Copélia com ele. Ele fazia Dr. Copélios. Olha, ele fazia Dr. Copélios. Que coisa! Mas a versão, eu não sei se você já viu, a versão dele não tem nada a ver com a versão tradicional. Na versão dele, Dr. Copélios é um velho safado. e a Svanilda é toda sexy. Então, eu fui para Marseille, dancei outros balés também lá.
Dancei Pas de Proust com Denis Gagnot, que era uma estrela do balé do Roland, era um bailarino maravilhoso, um artista maravilhoso, não sei se você ouviu falar. Denis Gagnot. Ah, sim, já ouvi falar. Norinha, deixa eu só falar pro nosso ouvinte quem foi Azari Plisetsky e Aloy Araújo, porque para que eles possam ter uma ideia do tamanho. Sim, que é isso. Claro. Aloy Araújo foi cria da Alice Alonso, ela faz parte da segunda geração dos bailarinos cubanos, e ela foi casada há muito tempo com o Azari Plisetsky, que era irmão da Maya Plisetskaya, e que era um grande professor e que eu tive a honra de fazer aula com ele. No dia em que ele foi dar aula para a gente, na companhia, lá no corpo de baile, a pianista chegou atrasada, teve um problema de um trânsito, e ele esperou, marcou o plié, sentou no piano e tocou o piano. E eu olhei e disse, meu Deus, se um dia eu for professor, me faça ser um professor que nem esse, porque eu fiquei tão maravilhado com o saber dele, ele poder sentar naquele piano e tocar a música que ele idealizou para o exercício dele. Foi inesquecível, nunca vou esquecer. Incrível. Aí você ficou na companhia do Roland, fiquei uma temporada. Mas você teve outras. O que ouve bem, eu dancei Proust com o Gagnot, dancei um outro balé com o Rudy Brians, que era um outro bailarino estrela da companhia. Mas enfim, o que me interessava era trabalhar com o Roland. E aí eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer Coppelia com ele, fazendo o Dr. Coppelius. Eu dancei realmente com ele. Nossa, que coisa! Não sabia dessa passagem, Norinha. E foi em Monte Carlo. No teatro onde já esteve o balé russo do Diaghilev, onde o balé russo era a casa do balé russo, aquele teatro. O teatro fica dentro do cassino. Do cassino, onde entra por uma porta pequena, até esquisita, que a entrada mas dentro é um teatro maravilhoso. Bom, enfim, então foi muito importante para mim. Só que o Roland não aparecia nunca em Marseille. Ele morava em Paris e ele só aparecia em datas pontuais para trabalhar uma ou outra coisa e se mandava para Paris. Então, quem dava aula, quem ensaiava, era a equipe dele, não era ele. E eu não gostei do trabalho com essa equipe. Não gostei de Marseille, queria voltar para Paris. E aí calhou do Schibini me escrever novamente, que ele ia fazer um outro balé em Paris para aquela companhia. E aí eu me mudei de volta para Paris e fiz esse novo balé do Schibini lá, que se chamava O Último Romântico, Le Dernier Romantique. E aí eu conheci de novo na aula do Franchetti um coreógrafo jovem cubano que estava assistindo a aula e que depois da aula se dirigiu a mim e falou: eu sou Ricardo Nunes, eu sou cubano, eu sou coreógrafo e eu trabalho em Palermo, na Itália, e eu vou montar um espetáculo e eu quero que você vá dançar. Olha que coisa. Isso foi o máximo para mim, porque o Ricardo era um super coreógrafo e ele montou um padedê para mim e para um cara que era primeiro bailarino do Scala de Milão, que se chamava Amadeu Amodio. Esse cara, anos e anos e anos depois, foi diretor do Acter Ballet. Não sei se você ouviu falar, na Itália. Não, eu conheço o balé do teatro de Palermo, né, que é uma companhia conhecida na Europa, mas esse outro teatro não.
E aí o Ricardo estava fazendo esse espetáculo também, era o Adeus da Claire Sombert na dança. Você sabe quem é a Claire Sombert? Não, Laurinha, não sei quem é, não. A Claire Sombert foi uma das estrelas do balé na França e ela dançava com o Jean Babillet. Ah, sim, conheço. Jean Babillet, sim. Então, ela fazia Je nomme la mort, o jovem homem e a morte, que era a coreografia do Roland. Ah, tá, sim. Agora eu tenho, agora sim. Agora me veio na cabeça. A Claire Sombert fazia a morte, sim, com o Jean Babillet. Uhum. Então ela já era muito senhora nessa época, mas muito senhora. E o Ricardo fez um balé para ela com 6 homens. Era ela e 6 homens. Fez um outro balé para o corpo de baile e tal, e fez esse padedê para mim e para o Amodio, que era a estrela da ópera do Scala de Milão. E o Ricardo chamou para Palermo o teatro, convidou, pagou a estadia, as passagens e tal, de vários críticos de dança franceses, ingleses, na Alemanha, enfim, agitou. E por causa desse espetáculo, que esse padedê do Ricardo, eu tenho filmado tudo isso, eu tenho. Ô, Norinha, que bárbaro! Eu tenho tanto Sherazade, quanto o Último Romântico, quanto o padedê do Ricardo, tudo eu tenho. Eu só não tenho, que é uma pena, eu dançando Copélia com Roland. Oh. Porque nessa época era muito difícil, porque não tinha vídeo. Era anos 70, era 77, não tinha vídeo. Mas enfim, aí eu tive 2 convites muito legais. Um para voltar para a França, onde eu morava. Minha casa era na França, em Paris. Do Ballet Théâtre Contemporain, que trabalhava em Angers. E da Ópera de Munique, para ir para Munique. Eu aceitei o Ballet Théâtre Contemporain porque eu sabia que eles iam fazer uma turnê na América do Sul, começando no Brasil. E fizeram. A gente fez São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E depois fizemos toda a América do Sul, América Central, até o México. Foi uma turnê de 2 meses e pouco. E eu queria muito fazer, porque eu queria dançar aqui. Então eu aceitei o Ballet Théâtre Contemporain. Mas eu queria também ver a ópera se eu pegava a Ópera de Munique. Então eu fiz um contrato com o Ballet Théâtre Contemporain para essa turnê e me mandei para Munique para ver que tal era a coisa. Eu fui para Munique meio obrigada por mim mesma, porque eu achei que era uma chance muito grande que eu não podia jogar para o alto. Porque, além do mais, na época, era franco-francês e na Alemanha era marco-alemão, que era o dobro do franco-francês. Então, eu ganhava muito bem na França. Eu tinha 2 casas, uma em Paris, com tudo, e uma na cidade que eu estivesse trabalhando. No caso, foi Angers. Tive em Marseille também, outra casa. Mas, enfim, então eu ia ganhar muito bem, porque o marco alemão era o dobro do franco-francês na cotação internacional. Aí eu fui, mas eu detestei. Eu detestei o trabalho na época, eu não gostei. Eu me machuquei nas costas. Foi uma época bem difícil para mim. E eu quis voltar para a França. Assim que acabou meu contrato, eu me mandei para a França de volta.
Na verdade, eu fugi da Alemanha. Vou te contar isso aqui. Eu já sabia disso, porque quando eu dei aula lá em Munique, eu conheci uma bailarina brasileira, ela era meio brasileira, meio francesa. Não sei se você sabe quem é, Célie Barbier. A Célie? E ela lembrava dessa tua fuga do teatro de lá. É a Célie? É, a Célie Barbier. Então, a Célie tinha sido casada com o tal do diretor do balé, mas na época que ele me chamou para ir para lá, ela já não era mais casada com ele e já nem dançava. Uhum. Mas, enfim, eu tive que fugir porque eu combinei com o Munique, com o diretor do balé, que eu ia me ausentar para fazer a turnê da América do Sul com o Balé Teatro Contemporâneo, que eu já tinha esse compromisso. E o cara me disse, tudo bem, pode ir, não pode ir. Só que eu fui assinar o contrato, eles me mandaram o contrato para Paris por correio, não tinha internet naquela época. E eu não leio chongas de alemão, então eu fui procurar os números, olhei o número do meu salário, falei, ok, é isso mesmo. E assinei o contrato e mandei de volta para eles. Quando chegou perto da turnê, o diretor do Ballet Teatro Contemporâneo me telefonava e dizia assim, e aí, tá tudo bem? Está tudo em cima? Você vem? Eu dizia, vou. Não, tá tudo bem, tá tudo em cima. Só que o diretor do balé de Munique me disse, não vai dar para você ir. Eu falei, mas como assim? Eu avisei para você que eu tinha esse compromisso? Aí ele falou, não, mas é que isso e aquilo, agora no momento não dá, porque não sei o quê. Eu falei, tá. Pensei com meus botões, eu vou de qualquer jeito. Foi por isso que eu fugi. Nora, maravilhoso, maravilhoso. Não, porque eu pensei o seguinte, Flávio, eu pensei assim, Nureyev não fugiu da Rússia? Você fugiu de Munique, claro. Mas, Norinha, aí a gente já está chegando perto do fim do programa, a gente tem que falar um pouco da tua vinda, do teu retorno para o Brasil e de todos os balés importantes que você dançou aqui no Brasil, no Teatro Municipal, que eu sei deles, com os partners mais reconhecidos na dança mundial daquela época. Então, assim, a gente precisa guardar esse tempo. Você dança com balé contemporâneo, que eu acompanhei naquela época, e aí muda a direção do Teatro Municipal e chama você de volta para ser primeira bailarina, para o teu lugar de primeira bailarina do balé do Teatro Municipal. Olha só, aí deixa eu te esclarecer, eu nunca saí do teatro, eu tinha uma licença sem vencimentos, que durou 5 anos. Aí eu resolvi voltar, eu quis voltar, ninguém me chamou. Eu voltei para o meu lugar, reassumi minha posição de primeira bailarina. Era ainda a Dona Tânia que estava na direção. 1978. Não, 1980. Aí que eu dancei de novo Cantabile Duas Carajás. Ah, tá certo. Bom, aí no ano seguinte, em 81, a Dalau assumiu a direção do balé, do teatro. E aí a Dalau trouxe todo um repertório muito clássico que eu não tinha tido oportunidade nessas minhas andanças todas de fazer, tipo a versão original, não é a versão original, mas enfim, a versão tradicional de Cobélia, Dom Quixote, Quebra-Nozes, Gisele, enfim, tudo isso foram nos 6 anos que Dalau ficou no teatro.
E aí eu dancei com o Fernando Burrones, com o Jean-Yves Locmore, que era primeiríssimo da Ópera de Paris, com o Lázaro Carreño, que era um bailarino maravilhoso cubano, e vários outros que passaram por aqui, estou te falando os melhores. E aí a Dalau trouxe também a Makarova para montar o segundo ato da Baiadera para nós, o ato branco. E eu fiz a estreia com o Burrones, com o Fernando. E aí a Dalau saiu do teatro, aí foram essas direções se alternaram. Voltou a Dona Tânia com a Dona Eugênia, e a Dona Eugênia remontou os 4 atos do Lago dela, que é o Lago tradicional, que era uma montagem maravilhosa, que eu amava. Eu acho que esses grandes clássicos a gente não deve mexer na coreografia deles. Eu acho que estão... Já foi feito por uma pessoa genial ali atrás, né? Petipa era um gênio incondicional. Então, assim, quando você mexe muito no trabalho dele, geralmente não dá certo. Norinha, deixa eu falar uma coisa desse período da Dalau. Porque todas as pessoas da dança, eles veem o Teatro Municipal com 3 períodos esplendorosos. Um período lá atrás, que a Dona Tânia trouxe vários bailarinos e coreógrafos do balé russo. O período da Dalau e o período do Jean-Yves Locmore. As pessoas dizem que foram os 3 melhores períodos daquela casa. Você participou de 2 desses períodos, que é o período da Dalau e o período do Jean-Yves. No período da Dalau, eu era bailarino também daquela casa e assisti você em diversos momentos. Em diversos momentos, eu ficava sentado na coxia, sonhando de ver você dançar, né? Então, assim, me lembro da tua entrada em Quebra-Nozes, que era fantástico, porque você encarnava aquela fada, aquela pessoa. Me lembro de você ensaiando a fada açucarada com as outras bailarinas, e assim, num tempo que você já tinha muito tempo de carreira. E eu me lembro da Bettina Dalcanale dizer assim: o que é que ela come? Porque ela não fica cansada, a gente acaba morta. E ela faz isso como uma brincadeira, porque ela já trabalhou tudo que devia trabalhar lá atrás, no começo da carreira dela. Então, são coisas que eu me recordo de você naquele lugar, das tuas apresentações perfeitas, era tudo perfeito, assim, era um lugar que a gente sentava e ficava numa tranquilidade, porque a gente sabia que tudo aquilo ia funcionar. Então, assim... Ai, Flávio, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada, muito feliz de ouvir você dizer isso. Daquele momento, daqueles balés que são balés grandiosos, feitos no século XIX, a grande maioria deles, qual o balé que você mais se sentiu em casa? Diz, isso aqui é a minha casa, isso aqui eu brinco com ele. Qual é o que você mais gostava de fazer, gostava de estar em cena, que tinham as tuas características de personalidade? Olha só, Flávio, eu gosto dos balés que têm história. Esses grandes clássicos todos, eles têm história. O Lago tem dá uma chance muito sensacional para a bailarina, porque ela pode fazer 2 papéis muito diferentes. Ela encarna 2 personagens completamente antagônicos. Isso foi maravilhoso. Eu amei sempre fazer Lago. Mas eu adorava Gisele, eu adorava Quebra-Nozes, eu adorava fazer Quitre. Eu achei que você ia dizer primeiro Quitre, porque quando eu penso em você, eu sempre te vejo com aquela roupa vermelha. Eu acho que Quitre é a tua cara.
Não sei. Mas, por exemplo, eu fiquei muito lisonjeada também, muito feliz, porque no meu primeiro lago, que foi com a Dona Eugênia, no final dos anos 80, o princípio dos anos 90, não me lembro direito, a Dona Tânia era diretora do balé e ela assistiu meu ensaio. E você sabe que ela sempre foi muito ríspida, né? Muito séria. E rigorosa. Ela assistiu meu ensaio e falou assim: melhor coisa que você já fez na sua vida. Melhor papel da sua vida. Aí eu fiquei muito tranquila, porque eu falei, bem, se a Dona Tânia disse que esse lado tá legal, é porque deve estar legal. É verdade. Norinha, você se tornou diretora daquela casa e eu quero aproveitar esse programa para te agradecer, porque foi você que me nomeou professor de lá, né? Você que já tinha me convidado para ser professor da tua academia. Você teve uma academia em Copacabana durante algum tempo, que foi um centro de dança no Rio de Janeiro muito importante, e que você me levou como professor daquela casa. Eu fico tão orgulhosa disso, de eu ter sido a pessoa que te chamou tanto para minha academia quanto para o teatro. Eu fico muito orgulhosa. E tem mais uma coisa que você não falou. Você me chamou para fazer o prefácio do seu primeiro livro. Sim, com certeza. O Balé Essencial é apresentado por você, lógico. Não poderia ser por outra pessoa, porque nós tivemos uma relação profissional muito próxima. Algumas vezes eu dei aulas para você lá na companhia. Eu adorava fazer suas aulas. Adorava. Tem coisas das suas aulas, Flávio, que eu guardei comigo. E eu dou até hoje nas minhas aulas. Eu fazia com você, eu peguei de você. Obrigado. Para mim é uma honra muito grande, né? Saber que você gostava de fazer aula comigo. Eu adorava dar aula para você. Eu adorava. Porque eu podia ver... Aliás, não era só eu. O Corpo de Baile adorava fazer aula com você. Todo mundo sempre adorou tua aula. Eu gostava muito, assim, eu me divertia, eu conseguia fazer um trabalho honesto comigo mesmo e eu gostava muito de dar aulas ali. Mas a vida acabou me levando para outros lugares. Mas você se torna no Rio de Janeiro, depois que você parou de dançar, você passou pela direção da companhia, você foi essa diretora que durante algum tempo conduziu. Mas nessa época que eu fui diretora do balé, eu ainda dançava, Flávio. Sim, você parou de dançar muito tempo depois. Você teve uma carreira muito longa, né? Você foi uma bailarina que dançou até pouco tempo. Mas você também se tornou professora mesmo enquanto dançava, né? Que é raro. Geralmente as pessoas se tornam professores depois que param de dançar. Você não, você se tornou professora antes disso. E você é muito respeitada no Brasil todo como professora. Você dá aulas fora do país. Você, alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, foi convidada para dar aulas na Ópera de Roma, que é uma principal companhia de dança, junto com Scala de Milão, da Itália. Você fez uma excursão com essa companhia pela Polônia. A Polônia. Conta um pouquinho como é que foi esse convite, como foi dar aulas numa companhia tão importante. Norinha, você se tornou diretora da... Foi uma honra e foi muito legal para mim. Esse convite foi maravilhoso. Mas eu, para contar para você como é que eu fui parar na Ópera de Roma, eu tenho que... Isso foi em 2019. Você vê a sorte que eu tive de ter esse convite 1 ano antes da pandemia, né?
Porque se tivesse sido um ano depois, eu já não ia poder ir, né? É verdade. Mas olha só, eu vou ter que me remeter a 2018, que foi quando eu fui convidada para ser jurada do prêmio Benoît de la Danse. Deixa para falar do Benoît de la Danse. Mais de 30 anos, esse prêmio existe há mais de 30 anos, em Moscou, se passa no Teatro Bolshoi, é a nata do balé do mundo e é considerado, o Benoît de la Danse, ele é considerado o Oscar da dança. Nora, eu ia deixar para falar do Benoît. Brasileira e única até agora a fazer parte desse júri. Eu ia deixar para falar do Benoît de la Danse por último. Eu queria deixar ele por último e queria falar um pouquinho, atropelar um pouco a história, falar um pouco primeiro da Ópera de Roma e depois a gente voltar no Benoît de la Danse, porque o Benoît de la Danse é o Oscar da dança. Eu só vou dizer por que eu fui parar na Ópera de Roma. Tá. Tem a ver Foi com por causa do Benoît de la Danse. Porque uma das juradas convidadas, além de mim, era Eleonora Abagnato. Eleonora Abagnato é uma italiana que era étoile, estrela da Ópera de Paris e, ao mesmo tempo, dirige até hoje o balé da Ópera de Roma. E eu conheci a Eleonora no júri do Benoît de la Danse. E como é que foi esse convite? Eu fui parar na Ópera de Roma, porque ela me convidou. Uhum. Como é que foi esse convite? Você é a única brasileira até hoje a ter sido jurada desse prêmio, que é importantíssimo. Ele é entregue no palco do Teatro Bolshoi de Moscou. E como é que isso chega até você? Geralmente na Europa eles não consideram nós brasileiros como temos uma tradição na dança, né? Eles não nos veem dessa forma. Respeitam os bailarinos brasileiros que dançam na Europa, mas não acham que nós temos essa tradição. Como é que isso chega até você? Como é que você é convidada a ser júri de um prêmio tão importante? Então, querido, vou contar. Quando eu dançava no Roland Petit, eu conheci um italiano que fazia parte da companhia, que era solista do Roland, com quem eu dancei também algumas coisas, chamado Luigi Bonino. E o Luigi foi um grande amigo nesse momento que eu dancei no Roland. E aí nós ficamos anos sem nos ver, porque ele trabalhava em Marseille, depois ele saiu de Marseille e ele ficou sendo o remontador oficial dos balés do Roland Petit no mundo. Então, vai montar Carmen na Ópera de Roma, lá vai o Luigi. Vai montar Notre-Dame de Paris na Ópera de Paris, lá vai o Luigi. Vai montar em Hong Kong, lá vai o Luigi. Vai em Tóquio, vai o Luigi. E para Nova York, lá vai ele. Enfim, ele é itinerante, montando os balés do Roland Petit no mundo. E nós somos grandes amigos, ele adora o Rio de Janeiro. Um dia eu estava em Búzios, com uma amiga, numa posada, toco meu celular, eu atendo... E ele me diz em francês, porque a gente sempre falou francês, que estávamos na França juntos, e ele me diz assim, Nora, c'est Luigi. Eu falei, quase caí dura, quase. E daí em diante, ele vinha seguido passar férias aqui no Rio, ele adorava o Rio, adora o Rio. E aí ele parou de vir agora nessa época da pandemia, primeiro por causa dos problemas todos da pandemia e depois por contratos dele agora não estão permitindo, porque ele engata um, termina um, ele já começa outro.
E o Luigi tinha estado no Benoit de la Danse e tinha conhecido uma mulher chamada Nina Laurie, que é russa. O sobrenome é americano porque ela casou com um americano. E ela vive em Nova York, entre Nova York e Moscou. Mas ela é a pessoa que faz os convites para o Benoit de la Danse, para o júri. Ela que dirige o pedaço internacional do Benoit. E ela perguntou para o Luigi, nós queremos ter alguém do Brasil no júri, porque nunca tivemos ninguém do Brasil. Eu sei que você montou lá vários balés e tal, quem é que a gente chama? E ele deu o meu nome. E aí a Nina Laurie se comunicou comigo e me fez o convite oficialmente. Foi assim que eu fui parar no Benoit de la Danse. E como é que foi estar lá? Como é que era o processo de trabalho? Como vocês se encontravam? Foi sensacional, né? Você pode imaginar. O Benoit demorava uns 3 ou 4 dias, o processo todo do prêmio. Mas o processo é que nem o Oscar. Eu daqui do Rio, eu mandei para Nina Laurie, em Nova York, os vídeos e os nomes das pessoas que eu indiquei, porque você tem que indicar melhor coreógrafo, melhor bailarino, melhor bailarina, melhor cenógrafo, melhor trilha, enfim. E eu queria, e consegui, só indicar brasileiros. Eu indiquei o Daniel Camargo, que é um bailarino maravilhoso, não sei se você conhece. Que trabalha na Europa. Nos grandes teatros da Europa, Sim. Como primeiríssimo bailarino. Indiquei a Amanda, ela é primeira bailarina em Kazan. Sei quem é ela, ela é do teatro, da escola do Teatro Bolshoi. Isso! Eu conheci ela quando eu fui dar aulas em Joinville para a Companhia Jovem do Bolshoi. Indiquei a Débora Coker. Que ganhou como melhor coreógrafa. Mas isso a Débora deve a mim. Porque ninguém jamais tinha ouvido. É verdade, e ela nunca disse no Brasil. Ela nunca disse em nenhuma entrevista que eu tinha indicado ela. Eu, como jurada, tinha indicado ela para melhor coreógrafa. E mandei os vídeos da coreografia Cão Sem Plumas, que era a coreografia do ano anterior. A gente tem que mandar as coreografias e os vídeos das pessoas que a gente indica de um ano atrás. Então, eu indiquei a Débora e mandei os vídeos, como mandei do Daniel, como mandei da Amanda, enfim. A trilha sonora também, e o Gringo Cardia como melhor cenógrafo. E a Débora ganhou. Foi uma alegria para mim, imagino que para ela, mas eu fiquei muito chateada porque ela chegou no Brasil e nunca mencionou o meu nome, quer dizer, ficou parecendo que Moscou conhecia ela muito, não conheciam, nunca tinham visto nada, não sabiam quem era. Mas eu indiquei a Débora porque eu acho o trabalho dela bom, legal, e porque esse balé Cão Sem Pluma não tinha nada de clássico, era praticamente só contemporâneo. E eles lá, eles têm muito, é clássico, contemporâneo eles não têm quase. E eu acertei na minha escolha. Fiquei muito feliz. Sim, e a dança, assim, e a dança brasileira deve... E isso a dança brasileira deve isso a você, ao talento da Débora, que é inegável, a gente sabe o talento que ela tem, mas
Se você não tivesse sido escolhida e tivesse indicado, nós não teríamos hoje no Brasil um prêmio Benoit de la Danse, porque até outras pessoas brasileiras já foram premiadas em outras ocasiões. Mas assim, a Débora deve ter sido assim, a pessoa mais reconhecida e mais conhecida. Não, nenhum brasileiro foi premiado no Benoit de la Danse. Não teve brasileiro no Benoit de la Danse antes da minha ida e dos meus indicados. Eu pensei que no ano seguinte tivesse ganho também um brasileiro, alguma coisa do brasileiro. No ano seguinte eu tenho a impressão que também teve um brasileiro que ganhou. Bom, não... Então você me diz quem é, porque eu não fiquei sabendo. É só uma impressão, talvez eu esteja enganado. Norinha, Mas quem é? Não sei, Norinha, assim, é uma impressão que eu tenho de ter escutado falar mais um brasileiro, mas assim, se você está dizendo que não ganhou, você tem mais propriedade do que eu. Norinha, eu quero dizer que o nosso tempo está chegando ao fim, né? Esse segundo programa, você esteve aqui conosco em 2 programas que vão passar. Olha que maravilha! Uma sequência. Muito obrigada, tá? Que beleza! Eu só quero te agradecer a tua participação e estar aqui conosco em Paracuru. Quero te dizer que a gente está trabalhando para que esses programas eles fiquem arquivados como uma história da dança que a gente quer contar para as pessoas que virão lá na frente, para que elas não se esqueçam Isso das é um pessoas trabalho maravilhoso, Flavinho, porque a memória da dança é uma coisa muito importante e ela evapora. Se não tiver alguém que conte, não se sabe, né? Com certeza. E é para isso que esse programa existe. A gente conta com a participação do Zé do Vale Pinheiro Feitosa, que é um intelectual, um poeta, um escritor, nesse programa, que ele faz toda uma apresentação sua lá no início, e com a direção do Helder Gugel, que é essa pessoa maravilhosa que Paracuru inteiro admira, porque tem uma rádio que serve à cultura da cidade. Então, eu só quero te agradecer e colocar o nosso microfone à tua disposição para tu se despedir da nossa cidade, dizer um até logo, que em breve, certamente, você vai estar aqui. Que bom, fico muito feliz de ter essa notícia de que você vai me chamar para trabalhar com você aí em Paracuru mais uma vez. E eu vou poder, além de trabalhar com esses bailarinos talentosos, esforçados, poder ver os pôr de sóis de Paracuru outra vez. Flávio, eu quero te agradecer muito esse momento maravilhoso de poder falar da minha experiência na dança, das minhas andanças, porque eu acho isso muito importante, que a gente possa transmitir para as pessoas o que a gente fez e as experiências que a gente adquiriu e passar isso adiante, porque experiência, se não tiver para quem passar, não vale nada. Sim. Então, eu acho que o teu trabalho, não só como mestre da vida e da dança, é valiosíssimo, mas esse trabalho de colocar essa memória da dança para as pessoas todas da cidade tomarem conhecimento e saberem, enfim, isso vai tomar um rumo, ouve o que eu estou te dizendo, vai tomar um rumo, vai crescer, vai chegar em Fortaleza e vai ficar no Brasil inteiro, Flávio, você vai ver. Muito obrigado, Nora Esteves, uma honra ter você conosco no Paracuru Cidade que Dança.